galerinha do quarto ano, vamos lá para mais uma aula do componente curricular da língua portuguesa. Bem, nesta aula nós vamos falar sobre artigo de divulgação científica. O artigo de divulgação científica é um gênero textual cujo o objetivo é compartilhar estudos e conceitos científicos à população em geral. Como o artigo de divulgação científica é destinado a um público leigo, sua linguagem deve ser formal e utilizar verbos na terceira pessoa, de forma clara e objetiva e impessoal. Além disso, o uso de termos técnicos é evitado para facilitar a compreensão do conteúdo divulgado. Então, essa linguagem que é escrita no artigo de divulgação científica, galerinha, ela deve ser formal. Ou seja, não se pode usar gírias ou palavras informais que se fala no dia a dia. Então, esse texto ele deve ser escrito com essas palavras da forma com que elas estão no dicionário, ou seja, de forma denotativa e formal. E essa linguagem, ela deve ser direcionada ao verbo na terceira pessoa, seja no singular ou no plural. Por quê? Porque a informação é sobre algo ou alguém de quem se fala no texto. Então, essa informação deve vir no verbo na terceira pessoa. E essa escrita, ela deve ser de forma correta, clara, objetiva e impessoal. Ou seja, o autor ele não vai opinar diretamente sobre o assunto que se fala. Pelo contrário, tudo que está escrito no artigo científico é resultado de uma pesquisa que aquele pesquisador fez em livros, em laboratórios, ou pesquisas de campo, com pessoas e através de observações. Bem, os artigos de divulgação científica, eles podem ser veiculados tanto de forma impressa como de forma digital, nas mídias, através de documentários de televisão, revistas de divulgação científica, periódicos, capítulos de livros, websites, blogs e dentre outros. Os artigos de divulgação científica são abordados diversos temas. Às vezes você tem curiosidade sobre algum desses temas e aí vai desenvolver um artigo de divulgação científica para suprir aquela questão que você está em dúvida, que te instiga. Então, os pesquisadores, na maioria das vezes, eles pesquisam sobre esses temas: natureza, meio ambiente e clima, astronomia, animais e biologia, história e filosofia, corpo humano, saúde e bem-estar, matemática, física e química, tecnologia, arte, esportes, educação, política, economia e dentre outros. Quem escreve é um pesquisador. Se você vai escrever uma pesquisa, vai fazer um artigo de divulgação científica, você será o pesquisador. Um pesquisador, ele sempre tem em mente uma pergunta. Por quê? Porque os alunos têm dificuldade com cálculos. Por que a gente sonha enquanto está dormindo? E dentre outras perguntas que o pesquisador pode ter em mente, alguma dúvida acerca de um determinado assunto, e ali ele quer saber a resposta. Então, ele faz uma pesquisa para descobrir a resposta, e assim ele vai produzir o artigo de divulgação científica para compartilhar aquele conhecimento adquirido. As principais fontes de pesquisa de um pesquisador podem ser apostilas, livros, revistas, jornais, internet. Dependendo, galerinha, do tipo de pesquisa, o pesquisador ele vai também a campo, observar determinado fenômeno, entrevistar pessoas, recolher amostras de materiais para levar a um laboratório específico e entre outras ações. O importante é que o pesquisador ele vai pesquisar e vai buscar respostas para aquela questão e vai provar cientificamente que a resposta daquela questão é aquela resposta que ele encontrou através das suas pesquisas.
a estrutura de um artigo científico. Ela se divide, normalmente, em 3 partes. A primeira é a introdução, que nela é apresentada a ideia principal do texto, o problema que gerou aquela pesquisa, a finalidade daquele estudo. A segunda parte é o desenvolvimento, que vai apresentar argumentos, explicações, exemplos, comparações, relações de causa e efeito, resultados de experiências, dados estatísticos e falas de especialistas no assunto tratado. A terceira parte do artigo de divulgação científica é a conclusão, que vai apresentar a síntese das ideias discutidas e finaliza o assunto provando ou respondendo a questão inicial. O aluno que estuda é um estudante pesquisador. Então, meu caro aluno, se você tem dúvida acerca de alguma coisa, de alguma pergunta, se algo está lhe instigando, pesquise apostilas, livros, jornais, se for possível, faça experimentos, vá a campo, enfim, seja um pesquisador, pesquise sempre, busque respostas comprovadas e, sempre que possível, leia artigos científicos, busque essa leitura desses artigos que vai te engrandecer muito como pessoa e futuramente como profissional. Então, eu espero que vocês tenham aprendido nesta aula mais sobre a questão do artigo de divulgação científica. Deixo aqui o meu abraço virtual e até o nosso próximo encontro.